Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que aqui estão. Tem alguns aqui de máscara que eu não conheço por nome, mas conheço Paulo ali. Paulo ali, convidado de seu Erinaldo. A gente tem se encontrado ali no restaurante. Quando eu fazia visita ali, ele está presente, a gente tem aquela conversa boa, saudável, e ele está sempre pagando vamos dizer assim, pagando a dívida. Pastor, eu vou lá visitar, hoje veio, né? Mas essa dívida tem mais aí domingos, terças-feiras, né? Nossos momentos de oração, né? Vocês podem vir a hora que vocês quiserem nos dias de culto, que nós estaremos aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador. Então, eu sou grato a Deus pela vida de todos que nos visitam, que estão aqui para cultuar e adorar o nome de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E também sou grato à sua vida que nos assiste através desse vídeo, que a palavra de Deus também alcance teu coração, encontre terreno fértil e que dê fruto para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero nesse momento passar a palavra ao pastor Luciano, ele que é membro ali da Igreja Batista da Califórnia, que também é pastoreado pelo pastor Clodoaldo Cidade, nosso amigo também de ministério. Então o pastor Luciano vai estar trazendo a mensagem de Deus. Ele vem aqui pela primeira vez, mas é um conhecido nosso, um homem que tem zelado pelos princípios divinos. Então ele está assim com a palavra. Que Deus abençoe e use poderosamente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. É sempre um prazer encontrar uma nova família de Deus. Nós tivemos a felicidade de compartilhar praticamente um ano de seminário com a turma do pastor Edson. Ele entrou um ano antes de mim, e o segundo e o primeiro ano, o terceiro e o segundo, faziam as mesmas disciplinas. Então nós estudamos juntos. Também tive o prazer de compartilhar um período no seminário com o pastor Edivaldo, que trabalha ali na congregação do entroncamento de Itapé, da primeira igreja. Tive a oportunidade de, a convite dele, pregar lá e rever a irmã Maria José, que sempre, eu me lembro, a irmã não tem tanta idade assim, mas eu me lembro no início da minha caminhada na Monte Ararat, muitas vezes a irmã Maria José ia cantar e meu sogro é encantado com a forma que ela toca, né? Meu sogro sempre brinca com a gente, quando a irmã Maria José toca, os anjos se alegram. Ele sempre exagera, mas é uma bênção ouvi-la e é uma maravilha estar aqui com os irmãos. Hoje, como igreja, eu sei da luta que o pastor teve, de vocês também, para estarem se organizando como igreja. É sempre uma felicidade, irmãos. A gente vê uma igreja nascer, porque a igreja bíblica, uma igreja séria, ela nasce da vontade de Deus. E quando ela nasce, querido, nenhum obstáculo no mundo pode pará-la. E é nessa convicção que vivemos. O tema da nossa meditação nesse dia, nessa noite, melhor dizendo, é o tema que os irmãos têm meditado durante esse período, priorizando o reino de Deus. Nós vamos ler Mateus capítulo 6. Nós vamos ler três versículos, 28, 30, 31 e 33. Mateus capítulo 6, versículos 30, 31, 32 e 33.
Jesus está fazendo o seu famoso Sermão do Monte ou da Montanha e está trazendo aos seus discípulos a nova ética do reino, não é a lei do seu reino, o código moral do seu reino. Mateus 6, nós vamos ler a partir do verso 30. Diz assim a palavra de Deus. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações, priorizando o reino de Deus. Esse tema, reino de Deus, é um tema bastante repetido no Evangelho de Mateus. Ele troca essa palavra Deus porque Mateus escreve para um público judeu e eles tinham muito temor e muito medo de invocar o santo nome de Deus em vão, de acordo com o mandamento. Por isso que em Mateus nós vemos sempre a expressão reino dos céus, que quer dizer a mesma coisa. Este é um tema presente desde a escatologia judaica do Antigo Testamento. Havia uma expectativa e um sonho de que o Messias visitaria a terra e implementaria este reino pela via da violência. A expectativa dos judeus dos dias de Jesus era de um Messias guerreiro que viria com a espada na mão, expulsaria os pagãos, os inimigos, e então Israel reinaria com o Messias e atrairia todas as nações para lá, para que pudessem aprender a lei de Deus. Para que nós então, querido, possamos priorizar o reino de Deus, nós precisamos ter um entendimento claro do que é o reino de Deus. E aí nós começamos com uma série de dificuldades. Para a Igreja Católica, o reino de Deus é a igreja, o que é um erro. A igreja é parte do reino, mas ela não é o reino de Deus. Jesus disse que o reino dele não vem com aparência exterior, não é uma localização geográfica, por isso você não pode dizer o reino está ali, o reino está acolá. Por isso que muitos preferem a palavra reinado de Deus. Jesus deixou claro que o seu reino não é deste mundo, porque se o reino dele fosse deste mundo, seus servos batalhariam por ele, porque os reinos deste mundo todos falharam. O Império Babilônico caiu, virou cinza. O Império Grego caiu. O Império de Alexandre o Grande desmoronou. O Império Romano, poderoso Império Romano, foi reduzido a nada. Todos os reinos terrenos caíram, foram passageiros, mas o reino de Deus é eterno. Para que nós possamos então priorizar o reino de Deus, nós precisamos então ter muito claro o que significa participar deste reino. Paulo escrevendo aos Romanos, em Romanos 14, 17, ele falando daquela dificuldade que os cristãos tinham em relação à comida e à bebida, porque alguns acreditavam que deveria só comer vegetais, outros comiam carne. Ele diz, o reino dos céus, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você já experimenta isso, você já está fazendo parte do reino de Deus, que é o domínio de Deus sobre o seu povo, sobre a sua criação. Mas, queridos, esse reino não é banal. Para fazer parte deste reino, há uma série de exigências que o nosso Deus coloca na palavra. Por exemplo, Jesus disse em João 3, versículo 3, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Para priorizar o reino de Deus, primeiro você precisa nascer de novo, ser regenerado pelo Espírito Santo, ser transformado em uma nova criatura, para que só então você possa priorizar essa realidade, porque carne e sangue não podem herdar este reino. É preciso ser transformado pelo sangue de Jesus, é preciso ser resgatado da escravidão do pecado. Por isso que para priorizar este reino precisamos ter muito clara esta concepção. E Mateus deixa claro, está aqui, ele está quase concluindo o seu relato sobre o Sermão do Monte, mostrando que o Sermão do Monte nada mais é do que a lei do seu reino, o código de ética do cidadão do reino de Deus, o padrão,
A carta magna do cidadão do reino é o Sermão do Monte, é o Sermão da Montanha. Se você quer priorizar o reino de Deus, precisa entender também que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Atos 14, 22. Pertencer ao reino de Deus é algo magnífico. É a obra de Deus que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É uma graça maravilhosa fazer parte deste reino como igreja de Jesus Cristo, experimentar esta alegria, esta felicidade, esta paz no Espírito Santo que só o crente goza. Precisamos entender claramente o que é vivenciar o reino de Deus. Se queremos, se desejamos priorizar o reino de Deus, precisamos lembrar primeiro que precisamos abraçar o padrão do reino de Deus. Um dos problemas do cristianismo e dos cristãos de nossos dias é que possuem padrões baixíssimos. O indivíduo vende filme pornográfico, se diz cristão. Troca soco na rua, se diz cristão. É trambiqueiro, se diz cristão. Nós temos um ex-presidente da Câmara de Deputados Federais, passou 2 ou 3 anos preso e era membro de uma igreja. Conta na Suíça, tudo que você imaginar de ruim, ele estava praticando, mas era membro de uma igreja. Porque os padrões são muito baixos. Se você quer priorizar o reino de Deus, precisa abraçar o padrão do reino de Deus. E é este padrão que Jesus começa a narrar. Você precisa entender que para priorizar o reino de Deus, precisa ser pobre de espírito. Depender exclusivamente de Deus. Ter sua vida provida, sustentada no poder de Deus. Porque é esta concepção que vai retirar do meu e do seu coração a ansiedade pelo comer, pelo beber. Porque Deus é o meu provedor. O rei Davi era rico, mas ele dizia: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É nesta convicção que precisamos viver, depender exclusivamente de Deus, saber que se você perder o emprego, Deus é fiel para sustentar a sua família. Fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por isso que aquele que prioriza o reino de Deus, não deixe o seu coração ser escravizado pela ansiedade, não vive tomado pela febre do ouro, da acumulação de riqueza de nossos dias, porque sabe que quem nos sustenta é Deus. Ele é poderoso para levantar os corvos, para trazer alimento até a nossa casa, como fez com Elias. Deus é o meu provedor, Ele é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer o homem. Por isso que os pobres de espírito são felizes, abençoados. Se você quer priorizar o reino de Deus, como eu disse no início, você precisa entender que haverá choro. Porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando priorizamos o reino de Deus, nadamos contra a maré. Enfrentamos a oposição de um sistema maligno, diabólico, que luta, que entra em choque contra os valores de Deus, contra os valores do seu reino, que é o reino das trevas, que muitas vezes vai tentar oprimir a sua casa, a sua vida, vai te injuriar, vai te caluniar, vai falar todo o mal contra você. Jesus disse: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por isso ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é priorizar o reino de Deus, queridos. Entender que haverá choro muitas vezes, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e é nessa certeza que vivemos, que enfrentamos as lutas. Se você priorizar o reino de Deus, precisa entender que você precisa ser manso e humilde de coração, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos crentes valentes, violentos, agressivos. Me lembro de, há alguns anos atrás, eu trabalhava aqui na Itadio, quando funcionava a Mercedes aqui, e eu trabalhava de vigia, então ficava com o rádio ligado, uma notícia escandalosa.
no São Caetano, em frente a uma igreja, o cidadão estacionou o carro na porta do vizinho. Como é de costume, o vizinho foi reclamar porque estava na porta dele, ele não estava conseguindo entrar com o carro dele. O irmão, entre aspas, se alterou. Eu sei que resumo da ópera. Ele deu um soco no vizinho, que o vizinho caiu, bateu a cabeça, sangrou uma barbaridade. Foi o membro da igreja, foi o rapaz vítima, todo mundo parou na delegacia e a notícia correu no rádio, um escândalo. Porque o indivíduo não priorizou o reino de Deus. Porque ser manso, querido, é você entender que sua natureza violenta, agressiva, foi domesticada por Deus. É nessa certeza que vivemos. Se você quer priorizar o reino de Deus, você vai alongar o seu pavio. Tem muita gente que diz, se eu tenho um pavio curto, se você prioriza o reino de Deus, Jesus alonga o seu pavio. Te dá paciência, porque você precisa ser domesticado por Deus. Isso é priorizar o reino de Deus. Quando priorizamos o reino de Deus, temos fome e sede de justiça, irmãos. Jamais compactuaremos com a injustiça. Tanto que Paulo diz que o verdadeiro amor não folga com a injustiça. Nós temos sede de justiça. Nós combateremos todo tipo de desigualdade social, todo tipo de corrupção, todo tipo de injustiça social, porque nós temos sede de justiça. Mas essa sede nossa, nós precisamos entender que não podemos aplacá-la com as próprias mãos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só Deus pode saciar a nossa sede de justiça, porque nesse mundo há o pecado, a corrupção do gênero humano. Sempre haverá injustiça, mas nós somos sedentos e essa sede nós só saciaremos plenamente quando o reino de Deus for plenamente efetivado, quando novos céus e nova terra for instaurada por Deus, nos quais habita o que, irmãos? A justiça. Por isso que vivemos em sede, por isso que ao assumirmos e priorizarmos o reino de Deus, precisamos ter o coração limpo, porque veremos a Deus. Precisamos ser pacificadores, nada de violência. Precisamos sofrer por esse reino, porque quando priorizamos o reino de Deus, quando fazemos parte desse reino, somos estrangeiros e forasteiros neste mundo. Há muita gente neste mundo que se diz membro, parte do reino de Deus, mas é apaixonado por estar aqui. Semana passada eu preguei na igreja sobre o texto que Jesus fala sobre a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher, olhou para trás, se deu mal, virou estátua de sal. Era uma canção que eu cantava na minha adolescência na igreja. Há muitos assim, com uma paixão e um olhar encantado por este mundo podre, porque ele não faz parte do reino de Deus. O seu coração está aqui. O tesouro dele está aqui. Como essa pessoa vai priorizar o reino? Nunca. Nós precisamos entender, para priorizar o reino de Deus, precisamos assumir os seus valores, viver de acordo com a nossa Constituição, que é a palavra de Deus, que é o que ordena as nossas vidas. Nossa vida não é ordenada pelas leis humanas. Nossa vida não é ordenada pelo estatuto da igreja. Nosso padrão, único padrão de regra, de fé e de prática é a palavra de Deus. E nela devemos nos envolver e participar e vivenciar os valores desse reino, porque este reino é sublime. Este reino que rompeu na história com a vinda de Jesus Cristo, trouxe ao mundo valores, trouxe ao mundo uma transformação que ideologia humana nenhuma conseguiu ao longo da história. É por isso que o único evento que dividiu a história foi Jesus Cristo. Eu fico ouvindo de vez em quando alguns jornais. Outro dia eu vi um debate na CNN Brasil, as pessoas debatendo se a humanidade sairia melhor dessa pandemia. Minha resposta evidente era que não, porque o único evento capaz de transformar a natureza humana foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Quando passar essa pandemia, mesmo durante a pandemia, você já está vendo o egoísmo, a mentira, a corrupção, a trapaça, tudo existindo. E quando passar, as pessoas voltarão a fazer as mesmas coisas. Não se iluda. Nós precisamos crer
que ao abraçarmos esse reino, ao sermos transportados por Jesus do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, fazemos parte desse reino, e este reino deve envolver em todas as nossas relações. Nós não conhecemos mais ninguém de outra forma. Deve permear toda a nossa vida os valores deste reino. É por isso que Paulo diz em Romanos, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, você é um cidadão do reino de Deus, você não tem direito a dizer não. Porque esta graça maravilhosa, este reino pleno de amor e de misericórdia que nos alcança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. É por isso, talvez você diga, mas eu não quero. Mas é a ética do reino. Mas ele não merece. Mas é por graça e não por merecimento. E essa dimensão que muita gente não entende. Você vai fazer o bem a alguém que só te machuca, ele não merece nada. É por isso que você faz, porque é graça. Nós também não merecemos nada, mas Deus mesmo assim nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Há um livro de A.W. Pink, Deus é Soberano, onde um amigo dele dá para ele, na minha opinião, o maior conceito de graça. Ele narra o seguinte, conversando com um amigo, o amigo explicou para ele graça, dizendo o seguinte, você sabe o que é graça? Ele debatendo com um amigo, ele calvinista, disse, dar comida a um ladrão, isso não é graça. Porque qualquer pessoa faz isso. Graça é você dar comida a um ladrão depois de ter sido roubado por ele. Porque a graça, ela não se manifesta quando não há mérito por parte de quem recebe. Ela se manifesta quando há demérito por parte de quem recebe. É o nosso caso. Isso é graça. Não, eu só dou para quem merece. Sim, isso não é graça. Isso é a justiça aristotélica. O mundo vive assim. A graça do Evangelho de Jesus é dar a quem não merece. Dar, porque essa é uma demanda do reino de Deus. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que muitos lares a fome tem assaltado, as crises, há uma explosão de divórcios no mundo. O Google outro dia compartilhou que a busca por divórcio cresceu 9.000% nesse período da pandemia. Não tem sido fácil a convivência das famílias em meio a esta crise. Mas nós, como agência do Reino dos Céus, precisamos comunicar graça a todo mundo. Precisamos nos mobilizar, irmãos, para ajudar aos irmãos, aos amigos, aos vizinhos, a estender a mão sempre a quem não precisa, a quem nos fere. Foi por isso que Jesus disse, se alguém te ferir uma face, dá a outra. Ele não estava falando disso literalmente. É você continuar ajudando a quem está te ferindo. É você caminhar mais uma milha. É aquele que tem 2 túnicas, dá uma. É sempre ir além. Isso é o reino de Deus e os seus valores. Se você quer priorizar o reino de Deus em segundo lugar, precisamos nos envolver com a sua expansão. Todos nós, pelo menos a maioria, já ouvimos essa expressão. A igreja é a agência do reino de Deus. Por que ela é agência? Porque ela propaga, porque ela divulga os seus valores, porque ela é o instrumento de Deus para a expansão do seu reino. Priorizar o reino de Deus na vida da igreja é envolver-se com a evangelização, é envolver-se com missões aqui na vossa Jerusalém, na vossa Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso é priorizar o reino de Deus. Infelizmente, muitos de nós não têm priorizado o reino de Deus. E vemos isso na ausência dos cultos, na pouquíssima leitura da palavra, por parte de muitos, na negligência da vida de oração, na falta de comunhão, na falta de evangelização, na falta de preocupação com discipular alguém, com ganhar almas. Tudo isso revela que em nossas vidas o reino não tem sido prioridade. Vocês querem ver um fenômeno? Nós que moramos aqui em Itabuna, próximo a Ilhéus, verifique quando tem um feriado, sexta ou segunda. É uma debandada. E eu fico perplexo porque a coisa de um tempo para cá tem mudado numa velocidade absurda. Eu fui batizado aos 16 anos, eu tenho 37 hoje. Virada de ano, nós sempre passávamos na igreja, no culto. Mas uma multidão de gente, dia 31, vai para a praia.
porque os ímpios fazem isso, se veste de branco. Isso é uma prática oriunda das religiões afro, se vestir de branco. Se veste de branco e os cultos das igrejas vazios e as praias cheias, porque o reino não é prioridade. Isso é uma vergonha. Falta de prioridade no reino. A falta de compromisso nosso com a evangelização tem feito com que as conversões diminuam drasticamente em nossos meios. Porque nós somos, eu sempre digo, agricultores ridículos. Porque a gente semeia pouco e quer colheita abundante. Né? Essa matemática não fecha. Se você semeia pouco, você colhe pouco. O evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo continua sendo o Espírito Santo. Onde é que está a falha? Em nós. Não há outra discussão, irmãos. Em nós, que temos falhado em priorizar o reino de Deus. Não vemos mais o nosso povo nos hospitais, visitando os descrentes. Muitos de nós não visitam os irmãos que estão enfermos. Imagina um descrente. Pastor, fulano está doente no hospital, está aqui o leito dele, boa viagem, vai lá. Mas ir? De jeito nenhum. O indivíduo está doente em casa, não vai. Não vemos mais o nosso povo nas ruas. Não vemos mais o nosso povo tão presente nos presídios, onde estão as pessoas. Isso revela que o reino, irmãos, não tem sido priorizado. Mais atividades e eventos. Ah, meu amigo. Eu fui diretor de evangelismo da minha antiga igreja, não da Califórnia, minha igreja anterior. Olha que nomezão, diretor de evangelismo, né? Parece um coisão. Evangelismo e missões. Irmãos, 3 da tarde no domingo, evangelismo, nós vamos marcar um culto ao ar livre. Os irmãos que têm mais tempo sabem. Caixa do som no ombro de um, parávamos na esquina, pedíamos e aí falávamos. Cresci e aprendi o pouco que eu sei sobre pregar, assim, pregando ao ar livre, muitas vezes sem microfone. No gogó, e via gente simples, com pouquíssima escolaridade, mas pregar, irmãos, no poder de Deus e vidas se entregarem a Jesus Cristo. Irmãos, evangelismo 3 horas da tarde. Eu já sabia quem ia, era sempre os mesmos. Vamos fazer um passeio para a praia, o ônibus lotava. Falta de prioridade no reino. Uma coisa não exclui a outra, irmãos, eu não tenho nada contra. Mas a gente precisa entender o que Jesus fazer essas coisas sem omitir as outras. Porque quando você omite, isso é pecado. Por que para um almoço, por que para um jantar, por que para um café, uma mobilização enorme do nosso meio, rapidinho se resolve as coisas. Mas quando o pastor convoca para um culto de oração, nós não vemos a mesma manifestação, não vemos o mesmo envolvimento. Está faltando prioridade no reino de Deus. E nós precisamos, somos a agência do reino de Deus, queridos. Somos nós. A Bíblia diz que até os anjos atentam para esta obra salvadora que Deus colocou nas mãos da igreja. Nós estamos revelando aos anjos a multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3, versículo 10. É uma missão sublime que foi dada à igreja e que nós temos negligenciado por não priorizar o seu reino e a sua justiça. Nós somos a agência do reino dos céus. Precisamos revelar a este mundo quem é Jesus. Nós somos os pés e as mãos de Deus aqui na terra. Faz tempo que eu ouvi essa expressão. Nós somos. E precisamos, como seus representantes, estar ativos em um mundo carente de Jesus. Trabalhando aqui, tinha um ponto de ônibus ali em frente, próximo a Itarel, onde eu estou saindo 7 da noite, veio um cidadão muito sujo, com aspecto de mendigo, me pedir dinheiro. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, eu não vou dar porque você vai beber. Aí ele disse, não, eu não vou mentir não, é para beber. Eu falei, para beber eu não dou, se você quiser para uma comida. Aí eu falei, como é seu nome? Meu nome é João Batista. Eu falei, com um nome desse? Eu falei, criatura, se você é um João Batista pedindo dinheiro para tomar cachaça, aí eu falei bem assim, Jesus não quer isso para você não, criatura. Ele falou, irmão, você está falando isso, toda a minha família é crente. E aí, enquanto o ônibus não chegava, esse homem chorou,
Porque as pessoas estão carentes, o campo já está branco para a ceifa. Nós é que estamos acomodados, nós estamos numa situação confortável, nós estamos como a igreja no seu nascedouro, que muito acomodada com o sucesso que teve em Jerusalém, foi necessária uma perseguição após a morte de Estevão para que a igreja finalmente saísse. E a Bíblia diz que os que iam dispersos pregavam a palavra de Deus. Foi assim que o evangelho chegou a Samaria, foi assim que o evangelho chegou a Antioquia, porque nós estamos acomodados. Temos 50 milhões de pessoas que se dizem evangélicos no Brasil. E você olha para os valores da sociedade brasileira, não mudou nada. Às vezes eu acho que até piorou. Porque nós não conseguimos arranhar com a nossa influência. 50 milhões era para nós abalarmos. Quando eu estou falando abalar, não estou falando de show gospel, não estou falando se o presidente é evangélico, eu não estou falando disso não. Eu estou falando de influência dos seus valores, porque onde o evangelho chegou, transformou a sociedade. A Suíça, que tem um dos maiores padrões hoje de educação, de moralidade, de bem coletivo, era uma tristeza, até que a reforma protestante chegou lá, transformou. A Alemanha até hoje tem um dos melhores sistemas de ensino público do mundo, herança da reforma protestante. Lutero criou uma das primeiras escolas para menina, porque era proibido menina estudar. Então houve uma revolução tamanha, porque o evangelho, onde ele chega, ele transforma não só o aspecto espiritual, mas também o social. Também o social. Nós somos diversas igrejas, mas a nossa pregação ainda está carente de ser eficiente, porque temos visto poucas conversões. Estamos assim de crentes nominais, simpatizantes. Aí eu gosto. Criaram até o evangélico não praticante, que é uma coisa assim inconcebível. Você já tinha um católico não praticante, que era uma loucura, né? Ou você é católico ou não é. Mas hoje criaram, já é uma estatística. O IBGE, ao pesquisar, já pesquisa assim, você é evangélico, não, praticante ou não praticante? Que a pessoa diz, não, eu sou evangélico, mas não pratico. Para nós vermos os padrões que nós estamos chegando. E nós, irmãos, que somos de uma igreja séria, precisamos pregar esta palavra. Mas sabe qual é o principal motivo da nossa falta de priorizar o reino de Deus? Muitos de nós têm vergonha da reação do outro quando nós falarmos, você precisa de Jesus. Temos medo da censura, da pessoa achar que nós somos fanáticos, loucos, ou que padecemos de alguma deficiência intelectual, né? Nós temos vergonha. E é isso que tem feito com que nós nos calemos. Nossos hinos, nossas músicas já não falam deste reino que deve ser prioritário em nossas vidas. É por isso que o número de vocacionados ao campo missionário cada vez mais cai. Cai. Há um antigo hino que diz assim, não se importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, ou não venha no juízo a dizer, a mim nunca falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça. Cresci na igreja ouvindo estas coisas, irmãos. E como é que isso não inflama o seu coração para pregar este evangelho precioso às pessoas? Cada vez mais essas coisas têm saído de nossa liturgia e a sua ausência revela que o reino não tem sido prioridade em nossas vidas. Qual tem sido o papel da pregação do evangelho na sua vida como cristão? O que você tem priorizado? A acumulação de bens? Tem gente trabalhando. Lembra aquela parábola que Jesus contou sobre o homem insensato? Que a colheita dele foi maravilhosa. E ele disse, alma, tens em depósito muitos bens. Agora goza, folga. E Jesus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Eu fico pensando que muitos cristãos estão nessa mesma vibe, como dizem os adolescentes hoje, nessa mesma pegada. Acumulando. Criatura, se tu morrer, isso vai ficar para quem? Você vai levar alguma coisa? Não vai. Se você, homem, faz isso, pouco tempo depois, sua mulher vai casar com outro e ele vai gozar do suor do seu rosto. Mulher, se você faz isso,
num tempo mais breve ainda, porque os homens geralmente são mais apressadinhos nesse termo, vai casar com outro e vai usufruir do seu suor. Então, nós precisamos entender, irmãos, viver esta vida com equilíbrio. A cegueira, esta busca desenfreada, para que cada vez mais nós tenhamos um padrão acima. Um padrão acima, um padrão acima tem gerado em nós a ausência de prioridade do reino de Deus. Paulo nos diz, e o livro de Atos termina com uma passagem muito bonita, Atos 28, 31. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade, sem o mínimo de impedimento. Paulo estava preso em casa, em prisão domiciliar, mas pregava livremente. Preso em casa, uma prisão domiciliar, mas ainda assim preso, mas pregava livremente. Porque o evangelho, querido, não tem amarras. Ele pregava esse reino. Jesus começou o seu ministério dizendo, é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos, pois, e crede no evangelho. A mensagem do evangelho não mudou, mas a prioridade em nossas vidas tem mudado. Ruth Tucker escreveu um livro chamado Missões até os Confins da Terra. Neste livro ela narra a odisseia dos missionários e a obra missionária desde os dias apostólicos, Paulo, e ela narra a obra dos missionários na era moderna. William Carey, pai de missões modernas, era um sapateiro. Estava numa igreja batista na Inglaterra. Sapateiro não é que ele consertava sapato, não. Naquele período eles faziam sapatos, né? Não havia essa escala industrial, então ele fazia. E ele ouviu um dia alguém na igreja narrando sobre as tribos, sobre os povos que viviam distante no Império Romano. Ele então se levantou e disse assim, nós precisamos alcançar este povo. Nesse período havia um hipercalvinismo terrível. Um ancião da igreja disse, senta menino, se Deus quiser salvar esse povo, Ele mesmo salva, não precisa de você. Mas ele não se aquietou com aquilo. Criou a primeira junta de missões. Foi enviado para a Índia. Saiu da Inglaterra para a Índia. No século, salvo engano, 17 ou 18. Pregou o evangelho lá na Índia, traduziu a Bíblia para o hindu, um fenômeno, porque a chama ardia em seu coração. Os irmãos morávios, um grupo de jovens, um dia falando sobre missões, começaram a discutir sobre os povos que precisavam ser alcançados. Conde Zinzendorf, conversando com um colega dele, disse, então o colega disse, eu vou, mas tem um problema. Eu não tenho sapatos. E eles estavam indo para o norte da Europa, né? Para o que hoje é a Finlândia, a Dinamarca. E ele disse, então amanhã eu volto com um sapato para você. No dia seguinte ele voltou, o amigo deixou um bilhete e disse, eu fui descalço mesmo. Os povos não podem esperar. Porque essa chama ardia no coração, priorizando o reino de Deus. Nós, querido, precisamos nos envolver com esta obra bendita que é a salvação dos pecadores, que marcham a passos largos para o inferno. Nós precisamos priorizar o reino de Deus, porque o reino de Deus é um lugar de gozo, de felicidade para aqueles que habitam. Terceiro lugar, quando priorizamos o reino de Deus, vivemos na expectativa da sua plenitude. Nós já experimentamos o reino de Deus, mas não em sua totalidade. Nós já gozamos deste reino, mas esperamos nos assentar na mesa do reino com Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, Mateus 8, verso 11. Nós vivemos nessa expectativa, no já, mas pensando no ainda não, naquilo que ainda não foi efetivado no reino de Deus. Por isso oramos e vivemos nesta dimensão. Venha o teu reino sobre nós. Nós precisamos crer que é esse o desejo de Deus para nossas vidas. O que Jesus disse aos apóstolos, uma das passagens mais lindas da Bíblia. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Lucas 22, verso 29 e 30. Nós esperamos a efetivação desse reino, quando estaremos finalmente
na presença de Jesus Cristo plenamente, em um corpo glorificado, no novo céus e na nova terra, na nova Jerusalém. Por isso vivemos nessa expectativa do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Nós somos chamados a essa união. Em Apocalipse 19, versos 7 e 9, a Bíblia nos diz: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Nós nos alegramos porque participaremos dessa mesa bendita. Neste reino não há espaço para dor, tristeza, lágrima, morte, fome. Todas as mazelas deste mundo serão deixadas para trás. Por isso que vivemos nessa expectativa. John Stott, a quem Billy Graham chamou de o maior biblicista do século XX, no seu livro A Cruz de Cristo, nos fala que vivemos nesta tensão do já e do ainda não. O reino já foi inaugurado e está avançando, mas ainda não foi consumado. A nova era, o mundo vindouro já chegou, de modo que temos provado os poderes do mundo vindouro, mas a era antiga ainda não passou completamente. Já somos filhos de Deus e não mais escravos, mas ainda não entramos na liberdade da glória dos filhos de Deus. É por isso que Paulo diz, é aquela dimensão do que Paulo fala em Filipenses 1, a sua tensão entre ficar e partir. Eles, para mim seria muito melhor partir e estar com Cristo, mas se o meu viver na carne der fruto, não sei mais o que escolher, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nessa dimensão, nessa tensão que precisamos viver sempre, nessa expectativa aqui, da consumação do reino de Deus. Neste dia glorioso, esta presente era, este presente mundo passará. Então viveremos plenamente neste reino, cujo rei é Jesus Cristo, o único reino eterno. Eu comecei dizendo que os reinos da terra todos passaram, fracassaram, mas o reino de Jesus será eterno e nós estaremos eternamente com Jesus Cristo. É nessa expectativa que vivemos e é nesta certeza, por exemplo, que precisamos nos consolar da ausência dos que partiram, porque já desfrutam deste reino de Deus. Lembra do que Jesus disse para o ladrão? O ladrão na cruz faz uma das orações mais simples e mais lindas da Bíblia. Porque aquele homem, que provavelmente não só era ladrão, é muito provável que ele tenha cometido latrocínio, matado para roubar, e a pena capital era a morte. E ele sofrendo as angústias da crucificação, que a crucificação era terrível. Era uma coisa horrorosa. Ele olha para Jesus, um zomba de Jesus. Tu é filho de Deus, desce daí, salva tanto a ti como a nós. Outro homem, não temes a Deus? Nós, pelos nossos próprios delitos, estamos aqui. Mas esse nenhum mal fez. E ele vira-se para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no... É nessa convicção que vivemos, por isso não tememos a morte. Porque, como disse Jesus, contando a parábola do rico e Lázaro, Lázaro ao morrer foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É nessa certeza que vivemos, dia após dia, nessa certeza que enfrentamos as lutas, os dissabores deste mundo, são muitos, porque as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso vivemos nessa dimensão de felicidade espiritual, sabendo que o que vivemos aqui é momentâneo. A vida do homem é de 70, 80 anos, mas nós passaremos uma eternidade ao lado de Cristo. Nossa mente não sabe o que é isso, né? Porque nós somos seres finitos, nós contamos a nossa existência. A gente não consegue pensar no que é a eternidade. Mas a Bíblia nos dá a pista. E se priorizamos o reino de Deus, precisamos viver nesta dimensão. De fechar os olhos aqui e estar com Cristo, ou o Senhor retornar glorioso, implementando, consumando de uma vez para sempre
o seu reino. É nesta dimensão que precisamos viver. Como é que tem andado sua vida? Quais são os valores que você tem vivenciado em sua casa, em sua família, no seu lar? Quais são os valores que você tem cultivado? São os valores do reino de Deus? Você tem se envolvido com a expansão desse reino ou você acha que isso é tarefa para os outros? Você vive nesta realidade, pensando no momento em que este reino será plenamente consumado? Vivenciando com expectativa, falando como a igreja antiga sempre falava, como a igreja primitiva, Maranata ou Maranatá, ora vem, Senhor Jesus. É nessa expectativa que você vive, ou você vive apaixonado por este mundo, encantado com os prazeres, com as migalhas que este mundo oferece? Ao priorizarmos o reino de Deus, irmãos, precisamos entender que o comer, que o beber, não é fundamental. Ele nos sustenta. Nós entendemos, queridos, que a nossa vida e o sofrimento neste mundo é passageiro. Nós entendemos que Deus é o Rei em nossas vidas. E Ele não deixa nenhum membro do seu reino padecer necessidade. Nós experimentamos de uma felicidade, de um gozo que somente o crente experimenta. E esperamos, vivemos sempre nessa expectativa de estar onde Jesus está. Certa feita alguém perguntou para Billy Graham o que era o céu. Eu dou aula de reforço para meninos de 10, 8 anos. Nessa pandemia foram muitos que ficaram sem aula. Outro dia um menino me perguntou assim: tio, o que é o céu? É aqui em cima? E eu disse para ele a resposta, claro que adaptada à linguagem dele, a resposta de Billy Graham. Perguntaram a Billy Graham o que era o céu. Ele disse: eu não sei se o céu é a abóbora celeste, esse sistema que está acima de nós. Eu não sei se o céu é uma outra galáxia, eu não sei se o céu é uma outra dimensão, mas eu sei que o céu é onde Jesus está. E onde Jesus estiver, eu quero estar também. Nós precisamos viver nessa certeza. Lembra aquele antigo hino de Cassiane? Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, onde Jesus mora só existe alegria. A gente canta todo dia. É nessa expectativa que precisamos viver, porque nesse reino não há nenhuma coisa ruim, nada de mal. Ali o lobo come palha com o cordeiro. Ali a criança que mama coloca a mão na toca da serpente e nenhum mal acontece. O profeta Isaías viu isso e se alegrou e ficou eufórico, porque é este gozo, irmãos, que nada no mundo rouba do crente. Quando priorizamos o reino de Deus, Deus faz com que experimentemos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que Ele nos abençoe nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Pedindo ao Senhor que nos ajude a priorizarmos o seu reino. Pai de amor, Pai de bondade, a Tua palavra foi lida, Senhor, e ela, Senhor, é poderosa para transformar as nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes temos negligenciado o seu reino, os seus valores, não temos priorizado a sua causa, Senhor, nós não temos priorizado o seu reino, temos vivido como cidadãos deste mundo, com ansiedade, com a preocupação, Senhor, com a acumulação de bens, mas nós somos, Senhor, cidadãos do reino dos céus, estrangeiros e forasteiros neste mundo, Senhor. Nos ajude a priorizarmos o seu reino, Pai, assumindo e abraçando os valores do seu reino. Nos ajude, Senhor, a pregar este reino a este mundo, a trabalhar, Senhor, a ser instrumento teu na expansão deste reino aqui na terra, Senhor. Nos ajude a vivermos, Senhor, nessa expectativa, nessa ardente expectativa do encontro glorioso contigo, Pai. Ajuda, Senhor, a que essa chama permaneça ardendo em nossos corações. Nos dê, Senhor, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo, nos momentos de tristeza, nos momentos de luta, nos momentos, Senhor, de solidão, nos momentos em que nos sentimos abatidos, Pai, que essa alegria no Espírito Santo possa nos sustentar ao sabermos e termos certeza que a nossa vida não termina aqui, que a nossa pátria que está no céu, Senhor, nos aguarda, cujo arquiteto, engenheiro é o Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, esta agência do Reino do Céu. Abençoa o Senhor, teu Filho, que o Senhor constituiu pastor desta igreja, Senhor.
Ilumina sua mente, Senhor, dê a eles sabedoria para conduzir este povo em fidelidade, Senhor, em graça, em amor ao teu reino, Pai. Abençoa cada membro desta congregação, Senhor. Levanta, Senhor, nesta congregação, nesta igreja, homens e mulheres, para trabalhar por esta obra, Senhor, para expandir o seu reino aqui nesta localidade, Pai. Abençoa todos os projetos da tua igreja. Nos dê, Senhor, uma noite na tua presença, Pai. Nós te suplicamos todas essas dádivas no doce nome de Jesus Cristo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.